Bases imunológicas. A imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, dos eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com micro-organismos ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos. Então, para se defender desses agentes, o sistema imunológico atua de duas maneiras. Primeira, resposta inespecífica, natural ou inata. Reação rápida, de minutos a horas, aos agentes infecciosos, como, por exemplo, a fagocitose e outros mecanismos que já estão presentes no organismo antes da infecção. Resposta específica, adquirida ou adaptativa, desenvolve-se mais lentamente, ao longo de dias ou semanas, configurando uma resposta imune específica, como, por exemplo, a produção de anticorpos específicos para o sarampo. As células de resposta imunológica, linfócitos T e B, podem ser encontrados em diversas partes do organismo, como na medula óssea, no timo, nos gânglios linfáticos, no baço e nas placas de Peyer do intestino. Imunidade inespecífica, natural ou inata. É constituída de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares, que já estão presentes no organismo antes mesmo de iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. Seus principais componentes são barreiras físicas, pele e mucosas, barreiras fisiológicas, secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas e das mucosas, atividades ciliares do epitélio e das vias respiratórias, saliva, acidez gástrica e urinária, ação de mucolítica de bile. A imunidade inespecífica não necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Esse tipo de imunidade se opõe à colonização, à penetração, à multiplicação e à persistência do agente infeccioso no organismo. É a linha de frente de defesa do nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale. A grande maioria dos micro-organismos é destruído em poucos minutos ou horas pela imunidade inata. Seus principais mecanismos são fagocitose, realizada por meio de leucócitos polimorfonucleares, monócitos e macrófagos teciduais. Na fagocitose, a membrana plasmática envolve o material ou micro-organismo a ser fagocitado, formando grandes vesículas chamadas fagossomos. Estes se fundem com os lisossomos, que têm enzimas digestivas, formando fagolisossomos. O objetivo é destruir os micro-organismos invasores por digestão intracelular. Complemento. É um sistema composto de várias proteínas muito importantes na defesa contra uma série de agentes infecciosos, entre eles o meningococo. Na ausência de complemento, que auxilia a fagocitose e a lise dessa bactéria, as pessoas infectadas poderão desenvolver meningite e ou doença meningocócica. Por isso, para as pessoas com deficiência de complemento, a vacina conjugada meningocócica C é indicada. Interferon, substância de natureza proteica produzida pelas células de defesa do organismo após uma infecção viral, com o objetivo de reduzir a replicação do vírus que desencadeou a infecção e também evitar a infecção por outros vírus. O interferon atua de modo inespecífico, por isso as vacinas atenuadas não devem ser administradas simultaneamente. Recomenda-se aguardar um intervalo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitam manter o intervalo indicado. Na maioria das vezes, a resposta inata é suficiente para defender o organismo. No entanto, quando isso não ocorre, entram em cena os compostos da imunidade específica. Imunidade específica, adquirida ou adaptativa. A imunidade específica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides pelos linfócitos T e B. Os linfócitos B iniciam a produção de anticorpos específicos, imunidade humoral, contra o antígeno,
Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de memória. Imunidade celular. Bom, vou falar sobre as respostas primária e secundária. Quando os mecanismos de defesa inespecífica não são suficientes para deter a infecção, uma resposta específica será desencadeada. Inicialmente, haverá um período indutivo, fase que corresponde à procura do linfócito específico. Durante esse período, não haverá produção de anticorpos específicos. Após o reconhecimento do linfócito B específico, inicia-se a produção de anticorpos. A primeira classe de imunoglobulina a ser produzida é a IgM e posteriormente a IgG. A IgG ficará presente, na maioria das vezes, para o resto da vida. As imunoglobulinas específicas contra esse antígeno serão produzidas todas as vezes em que o organismo entrar em contato com esse antígeno etiológico. Essa nova resposta é mais rápida, uma vez que não há período indutivo, pois na resposta primária a estimulação dos linfócitos T de memória precisou ocorrer. Algumas vacinas necessitam da aplicação de mais de uma dose. Para uma proteção adequada, é importante respeitar o intervalo mínimo entre as doses. Por isso corresponde ao período de queda de anticorpos produzidos pela dose anterior. As doses administradas no período inferior ao intervalo mínimo deverão ser repetidas, com exceção da vacina contra o vírus humano. Nas situações em que o antígeno não estimula as células de memória, a persistência dos anticorpos poderá ser limitada. Por isso, a duração da resposta imunológica é limitada a apenas 3 a 5 anos. As vacinas constituídas apenas de polissacarídeo, por sua vez, conferem boa proteção, no entanto com duração limitada. Já as vacinas virais e bacterianas, atenuadas ou inativadas, são eficazes e estimulam a produção de células de memórias. Esse tipo de vacina tem uma grande vantagem, pois em situações de atraso no cumprimento de calendário vacinal, não haverá necessidade de recomeçar o esquema vacinal. No entanto, é preciso salientar que, durante o período em que as pessoas não estiverem com o esquema vacinal completo, elas não estarão protegidas. É importante que o antígeno vacinal seja aplicado o mais precocemente possível, antes que a pessoa entre em contato com agente infeccioso. A vacina aplicada irá estimular a produção de anticorpos específicos e a produção de células de memória. Tais células permitirão a rápida produção de anticorpos específicos no momento da exposição ao agente causador da doença. Assim, na reposição, a resposta será mais rápida e mais potente, prevenindo a doença. A resposta imune, que deseja atingir o intermédio de vacinação, é semelhante à resposta que ocorre quando há contato com micro-organismo selvagem. A imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou passivo. A proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica, com a produção de anticorpos específicos. A infecção natural confere-se imunidade ativa, natural e duradoura, pois há a estimulação das células da memória. Após uma infecção por sarampo, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais risco de adquirir a mesma doença novamente. A imunidade ativa, adquirida de modo artificial, é obtida pela administração de vacinas, que estimulam sua resposta imunológica, para que seja produzido anticorpos específicos. A imunidade adquirida passivamente é imediata, mas é transitória. É conferida a um indivíduo mediante a passagem de anticorpos maternos por via transplacentária por intermédio da amamentação e pelo leite materno. Administração parental de soro heterólogo de origem humana ou de anticorpos monocionais.